país inteiro, e sua formação original foi composta por analistas que eram do IBAMA e que foram redistribuídos para o Chico Mendes. Estão ainda em redistribuição, num montante aí que envolve cerca de 1.500 servidores, analistas ambientais do IBAMA, que estão sendo redistribuídos para o Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes também terá concurso esse ano. Tá certo. Agora, me diga uma coisa, vocês são analistas do IBAMA. Qual é a diferença entre ser analista e ser fiscal? Porque o pessoal brinca chamando, fiscal da natureza, né? É um bom negócio ser fiscal da natureza? Para os candidatos que estão aí de olho em vocês. Vamos lá. Bom, o fiscal, ele é um servidor público, admitido por concurso público, e ele exerce uma função delegada pelo presidente do IBAMA. Então, nós costumamos dizer assim que o fiscal é aquele que está na portaria de fiscalização. Por que a gente chama o fiscal que é o que está na portaria de fiscalização? Porque ele é qualquer servidor do IBAMA que tenha feito o curso de fiscal, um curso promovido dentro do IBAMA, e que nesse curso ele tenha sido admitido para essa função e nominado como fiscal pelo presidente do IBAMA através de uma portaria da presidência do IBAMA. Então nós tínhamos até pouco tempo atrás fiscais do IBAMA que eram admitidos e que não tinham o curso superior. Tanto o analista ambiental como o técnico ambiental ou técnico administrativo, que são servidores de nível médio, eles eram admitidos nesse processo como fiscais do IBAMA. A partir da admissão no primeiro concurso realizado em 2002, o IBAMA foi mudando essa orientação e foi nomeando para o cargo de fiscal apenas os servidores, os analistas ambientais, e não mais os técnicos, ou seja, só aqueles que possuem nível superior. A pergunta é, todos os analistas ambientais são necessariamente fiscais ou não necessariamente? Absolutamente não. O número de analistas ambientais é muito maior que o número de fiscais. Então o fiscal ele vai ali para o front, né? Ele vai em busca dos problemas ambientais em loco, digamos assim. Mas o analista ambiental, o que tem uma formação na área ambiental, porque, como eu falei, o concurso ele admite profissionais das áreas mais variadas. Então tem analistas ambientais que atuam com um melhor desempenho na área administrativa, na área de controle interno, enfim, tem analistas ambientais que não vão à rua, que eles trabalham dentro do processo interno da instituição por terem um perfil profissional mais adequado para essa atuação. Mas temos, além do fiscal, os analistas ambientais com formação técnica na área ambiental que atuam nas áreas técnicas. Então, a superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro, por exemplo, ela é organizada com 4 divisões internas. A divisão de fiscalização, a divisão técnica, a divisão de administração e finanças e a divisão jurídica. A divisão jurídica é formada pela carreira de advogado-geral da União. A divisão administrativa e financeira é evidente, para tratar dos contratos, dos recursos, dos orçamentos, a divisão de fiscalização, com trabalho de rua, da fiscalização, e a divisão técnica, que também faz o trabalho de rua. O analista ambiental com formação na área ambiental, ele, obrigatoriamente, ele vai atuar, elaborando laudos, fazendo pareceres, opinando nos processos de licenciamento ambiental ou de anuência para os licenciamentos ambientais no nível dos estados, mas ele também complementa a ação da fiscalização, porque quando um fiscal autua uma atividade por alguma irregularidade, na maioria absoluta dos casos, é necessário um laudo posterior para quantificar aquele dano, aquele impacto, porque essa autuação vai gerar procedimentos na esfera do Ministério Público, procedimentos na área civil e na área criminal. Além de que temos alguns tipos de crimes ambientais que só podem ser
caracterizados após a elaboração de laudo ambiental. É o exemplo do crime de poluição. O crime de poluição só pode ser punido se houver previamente um laudo que caracterize, quantifique e qualifique aquela poluição. Essas multas, no mínimo, acontecem em torno de quanto e podem chegar até quanto? As multas, elas variam de no mínimo R$50 ao máximo de 50 milhões de reais. E já se chegou a esse valor de 50 milhões para alguma empresa? Já tivemos algumas ocorrências. A primeira delas foi no ano de 2000, em janeiro de 2000, portanto, cerca de 6 meses depois desse novo ordenamento, né, que a Lei de Crimes Ambientais ela é de 98, completou 10 anos agora, mas a sua regulamentação, o decreto que regulamenta essa lei, ele surge em agosto de 99, e, portanto, é a partir de agosto de 99 que esses valores passam a ser aplicados. Esse dinheiro vai para quem? Tivemos a primeira experiência, então, em 2000, quando ocorreu um acidente da Petrobras na Baía de Guanabara, em que foi aplicada uma multa, na verdade a gente fala uma, mas foram 3 multas que somaram 51 milhões e 50 mil reais. Então ultrapassou o limite dos 50 milhões. Mas na verdade, porque com uma única ocorrência, a Petrobras foi autuada 3 vezes. Uma multa de 50 milhões, outra multa de 1 milhão e outra multa de 50 mil reais. Esses recursos, eles vão para o Tesouro Nacional, eles vão para o orçamento, eles entram via IBAMA, mas eles não são recursos do IBAMA, eles são arrecadados pelo IBAMA e vão para o Tesouro. 10% dos recursos das multas aplicadas pelo IBAMA é que são direcionados para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é gerido pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu estou tocando nesse assunto de dinheiro e de aplicação de multas para saber com quem fica esse dinheiro, porque o IBAMA notório, sai na imprensa, que não está passando por uma boa fase financeira. Por quê? Apesar dele ser uma autarquia federal, me parece que os recursos não estão chegando onde há mais necessidade. Haja vista um recente comentário de um colega de vocês, onde ele coloca o seguinte problema. O nome dele é analista Cláudio Casal, lotado na região da Amazônia, Cuiabá, Mato Grosso, e ele diz que as medidas emergenciais adotadas pelo governo federal para conter o desmatamento na Amazônia são inócuas e muito distantes da realidade enfrentada pelos servidores que respondem pela fiscalização nessas áreas mais críticas. Ele, no caso, chefe substituto lá no escritório do IBAMA, em Alta Floresta, a 830 quilômetros de Cuiabá, e ele continua dizendo o seguinte: esse anúncio do governo federal só mostrou o quanto Brasília desconhece a realidade da Amazônia. De que adianta bloquear, por exemplo, autorizações de desmate em uma região em que a maior parte dessas autorizações, quer dizer, dessas derrubadas, são feitas sem autorização? Ou seja, não adianta desautorizar uma coisa que não precisa de autorização, quer dizer, que precisa, mas que na prática eles não vão buscar essa autorização do IBAMA. Eu gostaria que vocês comentassem essa falta de verbas, porque ele cita aqui, inclusive, que ele precisou, certa ocasião, pegar carona em caminhões de madeireiras ilegais para correr atrás da fiscalização que ele precisava fazer. Ele faz uma analogia como se a Polícia Federal pedisse ajuda aos próprios traficantes para empurrarem o carro, né, da fiscalização. Por favor, o comentário de vocês. Bom, a realidade da administração pública, ela é de conhecimento geral. A administração pública no Brasil sempre viveu dificuldades e a realidade não é muito diferente no IBAMA, mas eu discordo do tom da colocação, como se as medidas do governo federal na Amazônia fossem inócuas, porque, na verdade, as medidas adotadas na Amazônia nos últimos anos têm estabelecido um efeito do decréscimo significativo dos níveis de desmatamento. Então elas não têm sido inócuas, porque se fossem inócuas, os níveis de desmatamento